Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Felipe. Estamos aqui com o pessoal do M3. Vamos fazer a prova aqui do pessoal do M3, né? Essa prova foi do dia 12/3/2020. E essa prova, pessoal, a gente percebeu o seguinte, que quem estava preparado para ela, com certeza tirou total, né? Essa prova valeu 4 pontos. Eu estou tampando aqui o nome do nosso aluno, não tenho uma prova extra para poder fazer aqui com vocês, ela avulsa, mas eu vou fazer de alguma forma. Esse aluno, ele tirou 4 pontos, tirou total, né? Por mais que seja muito top, eu estou tampando o nome aqui para não ter nenhum problema com se o aluno não achar ruim, nem nada, né? Pessoal, vamos começar a fazer esses exercícios, né? Lembrando que essa parte dessa prova aqui era só sobre magnetostática, né, galera? O começo, o princípio sobre o magnetismo, sobre o ímã, de forma geral. O nosso cabeçalho era duas coisas, né? As instruções do cabeçalho. Esta avaliação contém 4 questões, sendo uma questão aberta. Respostas escritas à caneta e sempre justificando-as, galera. Sempre, tá bom? Eu sei que talvez você pode estar não habituado a fazer isso, não tem problema nenhum, né? A gente avaliou vocês de qualquer forma mesmo. Só que de agora em diante vocês devem sempre se habituar a escrever de caneta, porque a sua prova é um documento, tá bom, pessoal? Bom, vamos lá. Deixa eu enquadrar aqui bonitinho. Ó, desenhe e faça um esquema sobre o campo magnético da Terra. Mostre seus polos geográficos e magnéticos. Escreva também sobre a importância deste campo para a manutenção da vida terrestre. Então isso tudo a gente já trabalhou em sala de aula, né, galera? Vamos lá, vamos fazer bonitão aqui um planeta, o nosso planeta bonitão, grandão. Vamos colocar aqui a América do Norte, a Central, a América do Sul tá aqui, mais ou menos. Para quem joga War, mais ou menos assim, né? Tem um cara assim também. Tem um cara pra cá que costuma ser África, a Europa só coloca uma pontinha aqui, tá bom mais ou menos, né, galera? Bom, nesse nosso planeta, nós temos, na verdade, linhas de campo magnético espalhado, né? Ele provém do magma aqui dentro, né? Lembra que o magma ele tinha algumas partes específicas, tinha um núcleo bem pressurizado dentro e tinha uma parte menos pressurizada, né, do lado na segunda parte do núcleo. Era essa parte que tinha o efeito de rotação e de Coriolis, lembra, galera? E aí isso induz, né, essas partículas ferromagnéticas atritando entre si, induz consequentemente um campo magnético externo. Né? Teve gente que desenhou assim, teve gente que tentou desenhar em 3D, né, sem problema algum, sabendo que em uma parte era o polo sul e a outra parte era o polo norte, né? E a consequência era o seguinte: aqui a gente chamava de polo sul, chamava não, chama ainda, né, galera? Polo sul magnético. E aqui de polo norte. Polo norte geográfico, professor? Não, polo norte magnético, né? Beleza. Se ele é o polo norte magnético, ele só pode ter linhas que apontam para fora dele, né? O polo norte sempre aponta para fora. Sempre para fora, olha lá, a setinha. Certo? E sempre vai estar chegando no polo sul. Isso que é identificado o polo sul, né? São as linhas que chegam até ele. Sempre assim. Todo o ímã é dessa forma. Enquanto que esse cara aqui, a gente chama de polo norte geográfico, né? Geográfico. E aqui de polo, deixa eu ver se tá, não tá pegando, agora que tá pegando, de polo, polo sul geográfico. Certo? E aí se fala o seguinte: escreva também sobre a importância deste campo para a manutenção da vida, né? Tem vários porquês, né? Um grande porquê é que existem vários tipos de animais que se orientam por esse campo magnético, né? Então a gente poderia falar, um dos exemplos seria a orientação
de animais com o campo magnético da Terra, né? Um outro exemplo é que o campo magnético também, quando vem os raios catódicos, né, do Sol, raios que trazem problema à saúde, né? Pode ser raio X, raio alfa, beta, gama, né, que vem quando interage com o campo magnético é como se fosse um escudo, né? Não deixa esses raios chegarem até a gente, né? Esses raios eles vão interagir espiralando aqui com o campo magnético e vai embora. Alguns, é claro, vão conseguir chegar, mas a maioria não entra, né? Não chega no nosso planeta. Isso também por causa do campo magnético, né? A interação dos raios catódicos do Sol com o campo magnético da Terra. É um outro exemplo, tá bom? Então esse foi o exercício 1. Vamos agora para o exercício 2, galera. Olha lá. Exercício 2, deixa eu colocar aqui bonitinho. Ele fala o seguinte: os ímãs têm larga aplicação em nosso cotidiano, tanto com finalidades práticas, como em alto-falantes e microfones, ou como meramente decorativas, né? Aquele ímã de geladeira, né? Ou ímãs de outra coisa que você consegue colocar nas coisas que são ferromagnéticas. A figura mostra dois ímãs A e B, então ele já afirmou que são dois ímãs, né? A e B, em forma de barra com os seus respectivos polos magnéticos, né? Polo sul. Não, você não pode falar que isso aqui é tipo como se fosse próton e elétron, né, galera? Não tem nada a ver com isso. É um polo sul e um polo norte, polo sul e polo norte. Analise as seguintes afirmações sobre ímãs e suas propriedades magnéticas. Então vamos ver conforme essa figura. Se quebrarmos os dois ímãs ao meio, obteremos 4 pedaços de material sem propriedades magnéticas. Errado, né, galera? Se você corta o ímã, você vai ter propriedade magnética do mesmo jeito, né? Esse cara, ele está errado, né? Está errado. A e B podem tanto atrair-se como repelir-se, dependendo da posição em que os colocamos, um em relação ao outro, com toda certeza, está correto. Ele pode atrair se for justamente desse jeito, polo norte com polo sul, e pode se repelir se tiver polo norte com polo norte, ou polo sul com polo sul, mais pertinho, né? Terceiro, se aproximarmos de um dos dois ímãs uma pequena esfera de ferro, ela será atraída por um dos polos desse ímã, mas será repelida pelo outro. Não, galera, tá errado isso aqui, né? Como assim, professor? Porque quando você coloca aqui um objeto qualquer, esse objeto ele vai interagir com esse cara, com o campo magnético do Polo Sul. Lembra que o campo magnético do Polo Sul ele está entrando, né? Se ele está entrando, esse cara aqui vai se orientar dessa certa forma. Ele vai ver que aqui é o Polo Sul, aqui vai ser o Norte e aqui é o Sul. Estou fazendo pequenininho, né? Essa parte aqui vai ser o Polo Norte e essa parte aqui vai ser o Polo Sul, certo? Então, esse Polo Norte ele é atraído com o Sul eu sei que ele é repelido, mas ele vai se aproximar, mas do jeito que está falando aqui está errado, ó. Ela é atraída por um dos polos de cima, mas será repelido por outro. Só que aqui a intensidade está tão grande do Polo Norte com o Polo Sul que de qualquer forma, por mais que seja Polo Sul aqui, esse cara todo, né, que virou um ímã, ele vai grudar, né? Tanto que se você tem aqui um ímã norte, polo sul, ele vai grudar também, ele vai se atrair, né? Vai ter força de atração, né? Então não vai ter repulsão, tá bom, pessoal? Então só pode ser a letra B como correta, ok? Vamos continuar, deixa eu virar aqui a página. Bom, vamos lá. Olha só, esse cara aqui, galera, deixa eu tampar aqui para a gente poder fazer juntos. Olha só, galera. Um ímã em forma de barra com seus polos norte e sul é colocado sobre uma superfície coberta com partículas de limalha de ferro. Nós fizemos esse tipo de experimento em laboratório, né? Fazendo com que elas se alinhem segundo seu campo magnético, né? Então as linhas de limalha elas vão se alinhar aqui dessa forma, né?
Se 4 pequenas bússolas, 1, 2, 3, 4, você vai colocar em 4 lugares aqui a bússola, forem colocadas em repouso na posição indicada na figura, no mesmo plano que contém a limalha, suas agulhas magnéticas orientam-se segundo as linhas do campo magnético criado pelo ímã, né? Exatamente isso. E aqui ele fala um pouco mais e vai pedir para a gente para ver como é que vai ser como é que vai estar alinhada aqui a bússola, né? Em cada uma dessas partes, no ponto 1, 2, 3 e 4. Olha só, respectivamente, né? Então é 1, 2, 3 e 4. 3 e 4. Então para o 1, se aqui é polo sul, só pode estar dessa forma aqui, ó, entrando, né? Repara que no 2, na verdade, aqui o polo norte ele está saindo e entra no sul, né? Ele meio que se retroalimenta, não é? Então, do polo norte para o polo sul, ele tem que estar saindo do polo norte e entrando no polo sul. Nesse ponto, tem que estar assim, ó. Certo? Eu sei que dessa parte aqui, ele vai estar saindo, porque é polo norte. E no polo norte para o polo sul, para o lado de cá, ele não pode estar apontando para cá, como muitas pessoas fizeram isso. Ele tem que estar apontando do norte para o sul, então tem que ser para cá, ó. E sempre reto, viu, galera? O vetor ele é sempre retinho, ele nunca é curvo. Então repara que de forma respectiva, o 1 tem que estar apontado para cá, olha lá, o 1. O 2 tem que estar apontado para cá, o 3 para lá e o 4 voltando da direita para a esquerda novamente. Tá bom? Eu acredito que quem errou esse exercício é porque faltou um pouquinho de maldade nesse tipo de exercício. Vamos continuar aqui. Um professor... Vamos lá. Um professor de física mostra aos seus alunos 3 barras de metal, AB, CD e EF. Então, barra de metal, ele não afirmou que é ímã, tá? Que podem ou não estar magnetizados, né? Eles podem estar imantados, né? Um sinônimo para magnetizado é imantado. Com elas, faz 3 experiências que consistem em aproximá-las e observar o efeito de atração ou repulsão, registrando-o na tabela a seguir. Então, quando ele pega A com B e C com D, ocorre atração. Então, eles atraíram. Então, pode ser que um deles está imantado. Pode ser não, um deles tem que estar imantado, né? Ou os dois também podem estar imantados. A e B e D e C ocorre atração também. Como A e B e C e D houve atração e A e B com D e C também houve atração, então somente um deles, está vendo que aqui é CD e aqui é DC, está vendo que do jeito que eu troco vai ter atração do mesmo jeito, então somente um deles que tem atração, certo? No primeiro caso, ambos poderia ter ser ímã, né? Se o polo B fosse o contrário do C, mas como o polo B está no D agora e tem atração, então um dos dois é ímã e o outro não. Quando a gente coloca o C e D com o E e o F, ocorre repulsão. Bom, para ocorrer repulsão, galera, só pode ser porque existem polos iguais. E aí, nesse caso, a gente pode afirmar que ambos, os dois, realmente são ímãs. Porque a gente pegou 2 polos iguais. Se um deles fosse só ferro magnético, não fosse ímã, não tivesse imantado, com toda certeza haveria uma atração. Então, repulsão só pode haver em 2 ímãs de polos iguais, né, em que os polos estão iguais. Então, após o experimento, e admitindo que cada letra pode corresponder a um único polo magnético, né, que tem que ser, né, se for um ímã de barra, né, se for um ferro magnético na forma de barra, tem que ser nos polos as pontas. Seus alunos concluíram que... Então, repara que só pode ser o gabarito, que o nosso aluno ele marcou de forma correta, só pode ser as barras C e D e E e F, né? Porque houve uma troca de força por repulsão, porque os polos são iguais, tá bom? A e B, a gente não pode afirmar que é um ímã, tá? Porque em ambos os casos, quando você tem os 2 tipos de polos, existe atração da mesma forma, tá bom? Então, está correto nosso aluno quando coloca a letra B. Galera, compartilha, dê o seu like aí, e também inscreva-se no canal, ok? Estou aprendendo aí com vocês. Um grande abraço. Vamos nos encontrar semana que vem. Tudo de bom? Tchau, tchau.